Boa tarde para você que está chegando agora aqui no Conecta Farma, uma edição especial. Hoje nós temos um convidado muito bom, muito importante, né? Porque muita gente às vezes não entende esse valor que há quando a gente fala dessa interação entre o campo e a estrutura interna de uma organização, como, por exemplo, o marketing. A gente sempre deve trabalhar muito próximo. E hoje o meu convidado aqui no Conecta Farma, ele exatamente vem dos bastidores. Alguém que trabalha internamente, né, aqui nas estratégias, né, que tem contribuído tanto, né, com o produto. Eu sempre falo que o resultado de uma empresa, uma grande organização, sobretudo farmacêutica, que nós sempre tivemos essa atuação, eu sempre vivi toda a minha jornada profissional dentro da indústria farmacêutica, eu sempre entendi o valor do campo e essa sinergia, essa conexão com o departamento de marketing, assim como o treinamento, né? A gente tem que entender que um resultado de uma empresa, ele não acontece só com a propaganda, ele não acontece só com a estratégia de marketing, ele não acontece só com o treinamento. A indústria farmacêutica é um exemplo claro de sinergia de departamentos, de áreas que precisam se conectar. Então aqui no Conecta Farma a gente tem exatamente esse propósito, é conectar você, entendendo tudo o que acontece dentro da indústria farmacêutica. E olha, a pessoa está chegando e boa tarde para você, gente que está chegando agora. Muito bom receber você. Eu tenho consciência, né? Eu sempre falo isso aqui, toda sexta-feira, aqui nos meus encontros, eu falo, gente, olha, eu tenho que agradecer, reconhecer o valor dessa conexão que existe. Quando você separa um tempo, porque é um horário nobre, né? Primeiro, sexta-feira, então a gente tem que valorizar isso. Segundo, é o horário de almoço para muita gente agora, quem sabe no trânsito, com fome, está chegando ali, ou você sentado ao redor de uma mesa com sua família. Mas se você, de alguma forma, se você se conectou aqui, é porque esse tema também vai conectar com você. E aí sim, a gente quer entregar o nosso melhor para você, porque hoje o convidado tem uma história muito interessante. E eu vou dizer algo para vocês. Normalmente, o meu planejamento aqui desses encontros é de uma hora, né? São 60 minutos, passa tão rápido. E às vezes, quando eu vou pensar em um roteiro, porque a gente tem que pensar, né? Puxa, o que eu vou levar? O que eu vou entregar para as pessoas? Porque aqui é uma prestação de serviço. Nós estamos entregando e contando uma história de forma clara, forma transparente, para você entender o que acontece em todo esse movimento da indústria farmacêutica. Então, a gente tem essa responsabilidade. Mas eu preciso de estruturar, né? Então, olha só. E eu fiquei pensando, gente, olha que privilégio a gente tem de trazer dos bastidores, né? Contar a história de um lançamento, o que acontece no campo. Porque tem pessoas que trabalham no campo, talvez por muitos anos, e não tem dimensão o que acontece nos bastidores para que um produto possa chegar ao ponto de venda, chegar às mãos do paciente de forma clara, de forma eh, muito segura, né? Porque a gente tem que pensar nisso, né? A gente trabalha com vidas, com saúde. Então aqui, né, eu sempre tenho esse privilégio de convidar pessoas. E o meu convidado de hoje, gente, sinceramente, é algo que eu tenho muito prazer. Ele vai apresentar daqui a pouquinho, mas eu conheço já há alguns anos. E quando ele chegou na fase que nós trabalhamos juntos, né, ainda nessa fase inicial, logo eu conheci. Tem uma particularidade que ele vai contar aqui, mas eu já vou antecipar porque ele me autorizou. O nome dele, né, é Gabriel Dovale. E tem esse Dovale tem uma razão. Para aqueles que têm uma experiência de vida, né, que já tem rodado, que gosta do esporte, lembra do saudoso Luciano do Vale. E ele me disse um dia, Olivário, meu avô. E logo quando ele chegou, aí nós conversamos, nós nos conectamos muito. Eu falei, cara, seu avô parecia alguém da casa da gente, porque é uma referência como um narrador esportivo. E aí sim nós criamos durante a nossa jornada, essa amizade, esse respeito. E hoje o Gabriel se tornou, né, um dos profissionais de destaque no marketing, na indústria farmacêutica brasileira. E por isso eu vou convidar aqui, já já ele vai estar entrando aqui comigo para falar, e eu vou ler para vocês aqui, falar quem é esse menino. Porque o Gabriel, gente, começou a jornada muito novo, é um menino mesmo, tem um futuro na indústria farmacêutica, e isso é um privilégio para nós. Então vamos lá. O Gabriel do Vale é gerente de produto na área de dermatologia da Sanfarma.
Essa empresa é uma das líderes, ele vai contar sobre isso também, líderes global na produção de similares e genéricos de marca, com quase 9 anos de experiência na indústria farmacêutica. Gabriel já atuou por mais de 8 anos na Pfizer, passou por áreas como planejamento, marketing, suporte ao paciente, estratégia de lançamento, ou seja, ele tem uma vivência. E atualmente ele lidera a expansão do portfólio de dermatologia da Sun Pharma no Brasil. Ele participa de projetos inovadores e foco em especialidades médicas. Então, essa história, quem vai contar é exatamente ele para você. Eu já vou convidar aqui então o Gabriel. E eu quero dizer uma coisa para você. Todas as minhas lives, normalmente esse momento aqui, eu deixo salvo aqui no meu feed, porque eu entendo a dificuldade para muitas pessoas participar nesse horário, mas aqui no decorrer do dia você vai poder depois ver, você vai poder compartilhar e você vai perceber o quanto esse momento aqui vai acrescentar para você ter uma visão mais clara do que acontece na indústria farmacêutica. Então vamos lá, meu convidado já está aqui, eu vou chamá-lo aqui agora, porque é ele que vai contar essa história para vocês, tá bom? O momento é dele, então vamos lá. Gabriel, Fala, Olivar. Boa tarde, meu amigo. como vai? Tudo bem? Muito bem, e você? Muito Eu obrigado pelo também. convite aí. Muito mais uma Privilégio, vez. olha, é um privilégio meu e de todo o Brasil, porque a gente vai levar, a gente já leva e vai levar esse conteúdo para todo o Brasil. Pessoas que precisam conhecer e entender o que está por trás, né, de um lançamento de um produto, por trás de uma estratégia de um produto, o que acontece nos bastidores. E às vezes a gente, no campo, quem atua, não tem dimensão do que acontece, né? E você, com a sua experiência, com a sua vivência, você vai poder contar isso de forma organizada. Gente, quem vai falar com vocês é esse menino aqui, mas olha, eu estou muito feliz. Gabriel, obrigado por você estar com a gente Eu que aqui, tá bom? agradeço. Eu que agradeço, meu amigo. Gabriel, eu tenho certeza que, de alguma maneira, você, né, com toda o seu conhecimento, sua expertise dentro da indústria farmacêutica, você já tem experiência e sabe o que acontece no campo. Mas eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória até aqui. Como é que você entrou na indústria farmacêutica e como é que você chegou à posição atual? É importante que o Brasil conheça essa história sua. Gente, muito obrigado então, Olivar, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade da gente estar aqui nesse fórum discutindo um pouquinho sobre a carreira na indústria farmacêutica, né? Os caminhos, as perspectivas, as óticas. Eu acho que isso é muito legal poder dividir isso com vocês. E, bom, minha história então, Olivar, ela começa, né, em 2017 ali, eu era estagiário de marketing digital de um escritório, não estava muito feliz e na época eu cursava administração, na faculdade em Morumbi e, cara, não estava contente, estava querendo sair do Brasil, tava, né, não estava feliz ali com o trabalho e eu me inscrevi despretensiosamente, eu me inscrevi no CEE, que era a empresa que a Pfizer utilizava na época e outras empresas utilizam também para o programa de estágio. E aí, um dia recebi um e-mail que eu não dei muita bola, me chamando para uma entrevista, fui nessa entrevista, depois voltei numa dinâmica de grupo, e aí fui respondendo ali um monte de questão, entregando um monte de case, e aí, cara, fui contemplado, fui escolhido então para entrar na Pfizer na época que eu não sabia nem o que que era, não fazia ideia do que era o mercado farmacêutico, com 19 para 20 anos. E aí quando eu fui buscar informações assim do que era a empresa, eu falei, eu comentei assim com meu pai, falei, pô, tô num processo de uma empresa chamada Pfizer. Aí ele, a do Viagra? Olha só a Era referência, isso, né? meu, a do Viagra, pô, empresa muito grande. Na época a gente tinha linha de consumo, né? A Impositive Aham. linha de consumo, com diversos medicamentos de prateleira ali, do famoso OTC. E aí entro na Pfizer então para trabalhar no time de planejamento e demanda e S&OP, que é um braço da área de supply, que ela fica entre a parte da fábrica e a parte do negócio, né? Das unidades de negócio no Brasil e cuidava do planejamento de demanda tanto sell-in quanto sell-out. Ou seja, era a área que dizia o quanto que o mercado ia vender e com base nisso a fábrica se planejava de quanto de insumo precisava comprar, pessoas para contratar e tudo mais para atender essa demanda do Brasil. Olha só. Então, eu fiquei quase 2 anos nessa área
E aí recebi um convite, fui para a área de marketing, queria conhecer a área de marketing, na verdade eu estudava administração com ênfase em marketing ali. Fui para o marketing já no meu primeiro lançamento, um disco suplemento de joelho e quadril. Fiquei nessa unidade de negócio que a gente chama de retail, né? Por quase 3 anos. Trabalhei com dor, saúde feminina, cardio, enfim, outras especialidades. E aí, em 2019, então, eu passo num processo para analista de marketing para trabalhar com a imunologia em 2019. Que aí eu fui trabalhar com um produto que foi líder da Pfizer por muito tempo, um anti-TNF para o tratamento de artrite reumatoide, psoríase, entre outras doenças, muito famoso no mercado. Aí nessa unidade de negócio eu tive a oportunidade de lançar dois biosimilares, que também foi um momento muito importante na minha carreira. E em 2020, 2021, eu vou então já como coordenador, depois de um trabalho sólido com campanhas de conscientização, o lançamento dos biosimilares, o trabalho com tofacitinib também, que foi muito importante. Aí então eu vou para dermatologia na Pfizer, onde eu tive a oportunidade de participar do time que relançou a dermatologia na Pfizer. Uhum. E aí lancei mais dois medicamentos para dermatite atópica e para alopecia areata. E no começo desse ano, então, eu recebo o convite da Sun Pharma com um projeto gigante de lançar 10 Só um paralelo, né? A Sun Pharma no Brasil, ela está presente desde 2015 através da compra da Ranbaxy. Então, quando a gente fala de isotretinoína, é um medicamento já de muito conhecimento na dermatologia Gabriel, pós-médica. então foi a Rambax que trouxe a Sunfarm. Foi a... Na verdade, a Sun Pharma, para entrar no Brasil, comprou a Ranbaxy. Ah, entendi. E aí, então, todo o portfólio da Ranbaxy ainda é mantida a marca Ranbaxy, mas passa a ser do grupo Sun Pharma, digamos assim, né? Tudo sobre o guarda-chuva Sun Pharma. E aí, então, a Sun Pharma, ela já é presente na oncologia, na pneumo, em outras especialidades, mas globalmente falando, existe um trabalho de a criação de uma nova unidade de negócio de especialidades, né, que a gente chama de Specialty Care, que nasce com a dermatologia. Então, eu venho para esse projeto junto com mais 43 colegas aí do mercado. A gente acredita nesse projeto e vem para cá então lançar essa linha da dermatologia agora com o anti-L23 para psoríase, mas com mais 9 lançamentos em vista aí para os próximos 5 anos. Então isso significa que a Sunfarma tem lançamentos, tem, ou seja, pode até uma ampliação acontecer então Não, dentro da... vai acontecer. Olha, Vai acontecer. então, Vai isso é bom. acontecer. E É isso em todo, eminente. com atuação em todo o Brasil. Seria... Brasil, todo o Brasil, todo o Brasil. É muito bom entender isso, até porque isso abre possibilidades, a gente tem que pensar nisso, né? Ou seja, profissionais que buscam. Hoje, sabe, tem muita gente se preparando para isso, né? Pessoas se buscando. Então é bom saber que existe sim essa forma. Claro que a gente tem que se posicionar todos os dias no mercado, mas passa com certeza a ser algo importante para que as pessoas possam se conectar nisso também, como uma nova porta que se abre, né? Sim. É, eu só queria entender uma coisa. Você, nesse movimento, né, que aconteceu, por exemplo, quando você foi para a Sun Pharma, foi dentro de uma expansão, certo? Isso, Então, perfeito. e aí, isso foi logo quando a Sun Pharma chegou no Brasil. Na verdade, ela chega no Brasil em 2015 com a compra da Ranbaxy. O que Sim. foi globalmente o movimento, né? Foi a criação dessa unidade de negócio de specialty care, digamos assim, e o trabalho de prescrição e inovação com produtos de patente começa agora na Sun Pharma, na dermatologia, quando a gente fala de prescrição e patente, né? Que é esse mercado que a gente atua. Perfeito. Então, Medicamentos de alto custo, enfim, aquela dinâmica já um pouco mais diferente do retail, né? O meu produto, especificamente, o paciente não vai na farmácia comprar. Ele é coberto via operadora de saúde, aí a gente tem toda uma dinâmica de distribuição diferenciada do que o PDV, do que o ponto de venda. entendi. E existe a propaganda, visita ao médico da Sun Pharma, como é que é isso? Sim, sim, sim. Existe o trabalho. Aí a gente tem os times, né, as unidades. Aí tem o time que é comandado pela Luciane Mero, que trabalha Eu com essa. conheço a Lu, viu? É, Trabalhei com trabalhou na ela. Pfizer, trabalhou na Pfizer, exatamente, em outros casos. Possivelmente, ela
ela vai conectar, né, de alguma forma depois aqui, vai ver isso com tudo, vai ficar disponível, mas eu quero deixar meu abraço aqui, minha admiração. Trabalhei com ela, participei de lançamentos, gosto, tenho um carinho especial e uma Ela é admiração. maravilhosa. Transmite meu abraço para Lu, tá bom? Com certeza, transmitirei. E aí, então, a gente tem realmente o time ali de propagandistas, né, que visitam médicos, que fazem esse trabalho de geração de demanda, com o outro portfólio que a gente tem. E quando a gente olha, a gente tem muita molécula de genérico, né, Oli? Sim. Esse que é o ponto. E aí, o genérico, realmente, ali a gente precisa fazer um trabalho de geração de demanda, um trabalho de PDV. É uma dinâmica um pouco diferente da que atua, mas sim, a gente tem esse time, sim. Perfeito, muito bom. O Gabriel, conta pra gente como nasce o lançamento de um produto dentro da indústria farmacêutica, porque você está participando de todo esse movimento, né? Sim. Como é que isso acontece? Muita gente, às vezes, trabalha, propaga, ele divulga, está ali, recebe os materiais, a estratégia pronta, mas não tem noção do que acontece. Você mesmo começou falando aqui, olha, eu trabalhei num departamento que dava. ah, Às vezes o campo não tem noção clara, não tem dimensão de tudo isso. Conta pra gente Sim. essa questão do lançamento. Então, vamos lá. Tudo nasce na etapa de pesquisa e desenvolvimento, né, Olivar? Então, a, geralmente os laboratórios, eles possuem centros próprios de pesquisa e desenvolvimento, onde são estudadas moléculas e tecnologias que serão lançadas, né, no mercado. E aí o termo que a gente usa para isso é o pipeline da indústria, né? Ou seja, Sim. quais são os bancos de moléculas que estão, seja em estudos fase um, 2 ou 3, que estão sendo estudados. E aí ali a gente tem, então, o compartilhamento dos desfechos de eficácia, segurança, entre outros atributos, para entender se realmente essa molécula ela atende às expectativas daquela doença, daquela patologia. E aí, os mercados, né? E aí, as empresas, elas possuem centros próprios de pesquisa e tecnologia, ou as indústrias, né? Os laboratórios compram moléculas que estão em fase final de estudo, ou que tiveram aí o seu desfecho compartilhado. Alguns laboratórios compram, muitas vezes, esses laboratórios, esses centros de pesquisa, enfim, para agregar, né, essa estrutura à sua empresa por conta do desenvolvimento de uma molécula. Então, feito isso, entendido isso, os dados de eficácia, segurança e tudo mais, a gente parte para um estudo mais aprofundado de mercado para entender qual que é o funil da doença. E quando a gente fala disso, a gente entende, né? Considerando os dados de vida real ou os dados que as sociedades utilizam, qual que é a prevalência da doença? Qual que é a incidência da doença? A gente precisa entender qual que é o universo hoje, que já é trabalhado com aquela patologia, com aquela doença que o laboratório vai lançar, para começar realmente a entender a viabilidade de trazer aquela droga para o Brasil. Perfeito. Então, tem todo um funil, digamos assim, de pacientes, considerando até questões de acesso, se é público e privado, se a ANS tem obrigatoriedade na cobertura ou não, se é uma doença que já tem PCDT estabelecido ou não. Quando a gente fala de PCDT, a gente está falando de compra centralizada pelo SUS, né, o Ministério da Saúde ali, então, definindo o protocolo clínico de diretrizes e tratamentos que existe e que basicamente é a abordagem, a linha terapêutica que cada doença tem. Então, antes de uma droga entrar no SUS, ela precisa ter um PCDT publicado para que aí seja aberto um processo de consulta pública, onde os laboratórios submetem então os dossiês para avaliação desses órgãos, seja no público ou no privado, para aí ter o parecer favorável à incorporação ou não. Então, tudo nasce mais ou menos dessa esfera, assim, do cenário da doença no Brasil, de como que ela é tratada, qual que é a incidência, a prevalência, as falhas terapêuticas que existem para a gente chegar no N de pacientes. E no segundo momento é avaliado justamente essa parte do acesso, qual que é a cobertura que essa doença tem, né? Se ela é uma doença que tem obrigatoriedade de cobertura pelo mercado privado, que aí o órgão regulador é a ANS, ou no público, e aí a gente está falando de Conitec. Enfim, aí parte todo o estudo dessa seara, Olivar. Interessantíssimo isso. Eu posso afirmar para você, viu, Gabriel? Muita gente que trabalha no campo, na propaganda, não tem essa noção clara, não tem, na verdade, não tem mesmo, né? Mas o quanto a gente precisa entender isso, né? E aqui eu quero agradecer você pela forma que você está trazendo esse entendimento, porque o quanto a gente
entendendo, você valoriza, inclusive até o próprio momento que você está dentro de uma empresa, né? Com A certeza. gente, a gente tem que entender isso. Por exemplo, você falou sobre essa questão dessa cadeia que existe. Às vezes, uma empresa, uma grande empresa, ela vê um produto, isso aconteceu na própria Pfizer, né? Eu lembro bem quando chegou a atorvastatina, eu acho que na época da Lu, inclusive. Não era da Pfizer, era da Warner. Ele foi comprado, inclusive, A Pfizer comprou o Warner, né? Então, dessa olha só. molécula. E isso aconteceu também com outros produtos, né? Agora, Gabriel, é, a empresa que você trabalha, como é que está essa questão de produtos, de lançamentos? Como é que está? Hoje você trabalha no segmento de dermatologia, Sim, certo? sim. Existe sim um estudo falando sobre novos lançamentos, ou hoje as empresas estão buscando muito mais produtos de alto custo? Como é que está isso? Porque eu estou vendo um movimento um pouco diferente, não está existindo aqueles grandes Sim. lançamentos como a gente via no passado. Sim, sim. Muitas empresas agora, inclusive a Pfizer, enfim, elas estão mudando um pouco seu direcionamento para, enfim, virar empresas de biotecnologia, né? E aí, quando a gente fala disso, a gente fala muito expressivamente, pô, o mercado de vacinas, oncologia, a própria dermatologia, as unidades ali que estão ligadas a especialidades, né? Essa linha, esse trabalho que é feito em specialty care. Então, está tendo um grande movimento dos laboratórios comprarem pequenos laboratórios ou moléculas para serem agregados no portfólio existente, né, dos laboratórios acumuladores, para que realmente cada vez mais opções terapêuticas de necessidades médicas não atendidas sejam realmente incorporadas no portfólio e isso disseminado aí no mercado através da empresa compradora, no caso, né? E a gente está vendo muitos movimentos desse no mercado. Então, sim, quando a gente olha para a parte de trade ali, produtos de prateleira, digamos assim, existe um movimento que está sendo feito, pelo menos pelos grandes laboratórios, de deixar um pouco de segundo lado esses produtos estabelecidos, esses produtos maduros, para trabalhar realmente no pilar da inovação. Nossa, que fantástico isso, sabe, Gabriel? Eu que hoje, bom, você sabe que eu fiquei 34 anos, né, direto, né, dentro dessa questão Sim. farmacêutica. Eu respiro isso porque eu tenho muita paixão e hoje eu tenho ajudado pessoas nesse movimento. Então, hoje eu faço todo um processo de desenvolvimento de carreira, ajudar pessoas que querem entrar ou querem avançar dentro da indústria. E um dos pontos que eu sempre tenho conversado com as pessoas é exatamente o que você está falando agora. E aqui, pessoal, preste bem atenção, né, no que o Gabriel disse, essa mudança de comportamento das grandes É, empresas, sim, né? sim, sim. Porque entender isso tem um valor. Talvez você, Gabriel, lá atrás, eu peguei essa época ainda, a gente tinha Rodia, Roche e outras empresas que quase elas mudaram, você não vê mais, né? Sim. E nomes, né, que eram assim de impacto no mercado. E são empresas que continuam faturando muito, mas você não vê tanto mais esse movimento. Agora, isso É. se dá essa mudança estratégica, não é isso, do Com portfólio? certeza. E assim, não é que o produto não existe mais. Ele continua existindo, mas ele não é mais promovido ativamente na grade de um propagandista, por exemplo, que vai ter ali o prêmio, a cota dele estipulado com aquela marca, né? Então, são realmente alguns movimentos de mercado nessa linha que estão acontecendo. E aí, quando a gente olha pelo menos os laboratórios internacionais, né? Os laboratórios nacionais. Eles realmente continuam trabalhando da mesma forma, óbvio, tentando se diferenciar com esse pilar de inovação, mas atendendo essa outra demanda de ponto de venda, assim, desses produtos mais estabelecidos, que os laboratórios multinacionais eles estão deixando um pouco de segundo plano, né? E aí abre-se uma oportunidade de mercado para quem está no jogo do trade, para quem está no jogo do PDV. Não, e outra coisa, né? A gente tem que pensar, Gabriel. Abre também oportunidade de mercado para quem se prepara para Perfeito. um nível elevado de entrega, porque Com aquele certeza. profissional que sempre fazia o básico bem feito, ele tem que tomar um certo cuidado. Essa é uma das coisas que eu sempre falo, porque o básico hoje não é o suficiente. Hoje tem que ser excelente, você tem que ter diferenciais, porque as empresas elas estão subindo o nível de exigência, o padrão aumentando. Então, olha Com só. certeza. Pessoal, gente, olha o quanto isso é importante que nós estamos falando aqui,
Porque às vezes a gente vê só o resultado final do que está acontecendo no mercado. O que eu estou dizendo no resultado final? A forma das empresas trabalhar as promoções. Então, Perfeito. hoje você vê uma empresa nacional com massificação e uma empresa multinacional com segmentação. Gabriel, isso é tão interessante que até a forma da promoção ela muda. Porque Muito. no passado, um representante ele sempre trabalhava com a visita expositiva. Hoje é consultiva. Com certeza, Olivar. Sabe? Então, aquela pessoa, aquele profissional que faz uma visita, gente, eu estou falando de coisas aqui, técnica de alto nível de. Você tem que entender. O profissional que só trabalha com conhecimento, com habilidade de exposição, esse não se emplaca nisso que o Gabriel está falando, nessa nova nossa forma de comportar. Não faz sentido isso, não faz, Gabriel? Faz total sentido ali. Inclusive, eu já eu nunca fui para o campo, nunca bati pasta, né, a famosa Catarina, mas sempre quis e em alguns momentos na minha vida, acharam preferível eu ficar dentro do escritório do que ir para o campo, pelo momento que a gente estava vivendo e tal, que talvez eu pudesse fazer a diferença mais aqui do que lá, mas eu sempre fui para o campo. E assim, o tempo do médico é muito escasso. Sim. Você tá vendo ele entre uma consulta e outra, às vezes é aquele dia na semana, aquela janela de tempo. Como ser diferente, como ser percebido e reconhecido do médico como um parceiro de valor, Olha né? só. Eu acho que o grande ponto é esse, criar um gatilho na cabeça do médico de quando ele tiver alguma dúvida daquela molécula ou daquela doença, deixa eu ligar para o Olivar que ele é o cara que me atende aqui, que ele sabe. Realmente ter uma capacidade técnica de entender qual que é o perfil do paciente que esse médico está atendendo, né? O tudo para todos já não funciona mais. Não funciona. A gente precisa realmente personalizar a mensagem, entregar realmente ali, pô, esse médico preza mais segurança, preza mais eficácia, comodidade posológica, é o acesso para ele. O que que eu vou levar? Você vai ter um VA com 32 aberturas. Você tem uma Zida só com 32 aberturas, lâmina, amostra. Pô, como é que eu vou fazer a distribuição disso considerando o perfil daquele médico que eu estou atendendo? Então, isso que é muito importante cada vez mais a gente entender. E só para fechar, Oli, fui muitas vezes para o campo e vi colegas vomitando informação em cima dos médicos, Olha, se os médicos não conseguem absorver, né, ali aquilo, eles mais atendem esse colega por educação, por uma questão de até de um relacionamento, de uma amizade, mas você não gera valor. Então, o diagnóstico na entrega, nesse contato com o médico, para você realmente posicionar a tua mensagem científica, a tua proposta de valor ali do teu produto, do teu portfólio, ela é essencial para você ser percebido e se diferenciar nesse mercado onde a competitividade é muito alta. Gabriel, você falou isso aqui, cara, eu me arrepiei aqui, sabe por quê? Eu tenho grupos, né, que eu faço mentoria e eu treino, e uma aula que eu dei essa semana, eu falei, gente, você não pode visitar o médico para levar informação, você tem que levar valor. É isso aí. Você tá falando, eu fui incisivo nisso, gente. Hoje você não pode mais. Aliás, nada na vida. Não estou falando com o médico, não. Hoje as pessoas não querem só informação, elas querem valor, Com né? certeza, com Então, a certeza. gente tem que pensar sobre isso. E a indústria farmacêutica, nessa dinâmica de transformação, de comportamento de produtos inovadores, o quanto a gente precisa ter essa visão e preparar para isso, porque você só entrega valor quando você conhece. Quando você É tem isso aí. utilidade, então não dá mais para você fazer isso. Gabriel, que E aí, só fantástico, tá? para uma reflexão aqui que eu acho que é muito legal sobre a Claro, prestação de serviço. Pô, claro. você atende um cardiologista, um dermato, um neuro, não importa a especialidade. Para ele, a solução às vezes não está ligada ao teu produto. A prescrição para o teu produto é uma consequência de um processo que ele vai ter ali científico, de escolha, de tudo mais. Mas muitas vezes você fala, pô, já falei do material, já dei a amostra, já fiz isso, mas eu vou visitar lá de novo porque é um médico importante e eu tenho revisita esse mês. Cara, hoje você tem diversas soluções e ferramentas que você pode trazer informações para o médico que ele não está acostumado a ouvir. Por exemplo, entra num PubMed, escreve o nome de uma doença ou alguma outra plataforma, traz informação de um estudo novo que ele viu, tira ele da zona de conforto dele, Uhum. traz uma novidade daquela especialidade ou alguma informação de algum evento que vai ter.
ou algum novo estudo Perfeito. que saiu, ou alguma molécula que vai ser lançada e foi aprovada nos Estados Unidos para tratar alguma doença, traz a novidade, né? Eu acho que isso que é muito legal. Às vezes o nosso trabalho não está só relacionado ao produto, está relacionado à prestação de serviço para aquele médico, para aquela especialidade. É isso que eu sempre desafio a galera para a gente realmente Maravilhoso. gerar esse valor para esse médico. Gente, olha só, é por isso que o Gabriel está aqui comigo. É com essa mentalidade. Nós estamos falando aqui com um gerente de produto, é alguém que trabalha nos bastidores, alguém que vive e que respira essa essa interação. Interessante, Gabriel, que aqui um pouco antes dessa live eu gravei um vídeo só chamando, né, avisando, porque como eu sei que aqui vou deixar no feed depois, boa parte das pessoas vão tomar conhecimento disso aqui, vai ser à tarde, à noite, e eu chamei e disse: olha, indústria farmacêutica não é produto, a indústria farmacêutica não é marketing, a indústria farmacêutica é essa conexão que existe. O sucesso, a entrega é isso. É exatamente o que você Claro. está falando aqui agora, Gabriel. A gente precisa entender isso. E um resultado. E você, com essa visão, o quanto é privilegiado, e aqui eu quero parabenizar a Sunpharma, né, as pessoas que trabalham ao seu lado. A Lu Mero é sua chefe ou não? Não, a Lu, ela estava cuidando da unidade de dermatologia até janeiro, e aí chegou Marco Maziero, que tem Janssen, Pfizer, Sandoz, Conheço também, então tá? companhias Sei quem é. que ele é meu gestor, e aí ele assumiu a unidade de negócio, a Lu ficou com a parte institucional, retail, high specialty, oncologia, e o Maziero é o líder da unidade de negócio de dermato. Então, olha só, eu quero parabenizar então o Mazieri quanto a Lu, porque pelo grupo que tem, por você Com que certeza. representando aqui a Sanfarma, porque essa visão, gente, e aí eu vou perguntando aqui para você daqui a pouco, não vou atropelar o que eu quero falar para você, porque você está tão legal essa visão, né? Mas o quanto essa conexão entre campo e marketing, o quanto isso faz sentido, o quanto Importantíssimo. você demais, né? Demais. Importantíssimo. Gabriel, conta para mim quais são. Nós estamos falando aqui de movimentos que acontecem na indústria, né? Claro Sim. que isso não tem como a gente deixar isso de lado. Mas você também tem desafios. Então, nessa jornada de um produto, de transformação, de lançamento, de disponibilizar, de montar estratégia, quais são os maiores desafios que você, como gerente de produto, tem? Ó, eu acho que eu tive um diretor na Pfizer que ele batia muito numa tecla, que eu levo isso para minha vida, inclusive com os colegas hoje, assim, eu canso de falar, que é qual é a história que a gente está contando com esse produto, né? Então, literalmente, desde o desenvolvimento dele até o acesso, até as mensagens promocionais, tudo é questão de ótica e de como a gente leva o dado, né? Então, precisa ter um mapeamento, um entendimento profundo do que a concorrência está fazendo. Por exemplo, hoje, quando eu olho o meu contexto de mercado privado, eu tenho 11 competidores direto incorporado que estão no mercado comigo. Pô, eu preciso entender que história eles contam, qual que é o diferencial deles, quais são as fortalezas deles, os pontos fracos, o que essa empresa está fazendo em nível de investimento, como que essa empresa está apoiando sociedade, está apoiando médico, Uhum. está apoiando os stakeholders de uma maneira geral que fazem parte dessa cadeia, né? Então, acho que esse ponto ele é muito importante porque, de novo, né, Olivar? Eu tive a oportunidade de estar em lugares certos, na hora certa, com pessoas boas, e eu aprendi uma coisa, cara. Eu tô indo pro meu sexto lançamento de produto agora. Produto você só lança uma vez. Sim, Se você lançar um produto de errado. forma errada na questão do posicionamento, ou na precificação, ou na tua estratégia da onde atacar, dificilmente você consegue reverter esse trabalho, porque a primeira impressão é a que fica na cabeça do médico. Então, o cuidado que precisa ser feito no mapeamento dessas ações e principalmente na proposta de valor do produto, para quem é, porque é, que necessidade médica não atendida ele tem, ele atende, quais são os seus diferenciais científicos, como que você se ancora nos seus estudos pivotais ou nos seus estudos de vida real, porque às vezes você tem um desfecho que no estudo pivotal os seus competidores são superiores, mas quando a gente olha a vida real, né, que é o estudo ali, a prática do consultório, não o ratinho no laboratório como foi feito o pivotal. A vida no estudo de vida real, ele é diferente, então
amarrar todas essas questões e dar um direcionamento claro para a tua equipe é uma das questões que realmente são mais desafiadoras e importantes que a gente precisa considerar dentro desse planejamento, dessa esfera que a gente está conversando ali. Interessante, Gabriel, olha só. Você está passando aqui que o lançamento de um produto, se for errado, você lançou só uma vez, certo? É isso aí. Isso na visão do marketing. Agora eu vou te falar para você a visão do campo. Eu do campo lá, que sempre já mencionei. Eu sempre falei o seguinte: produto, o representante lança produto uma vez. Se você errar no lançamento, olha só que interessante. Você não conserta mais. Ele vai, a não ser que você mude o representante em uma série de situações. Por isso que tem determinadas regiões, e aqui, pessoal, para quem está conectado, para quem depois vai tomar conhecimento desse conteúdo aqui, preste muita atenção no que nós estamos falando aqui. O Gabriel trouxe essa visão que produto, se você lança errado, se lança uma vez, você vai deixar ele em situação difícil. Quem trabalha no campo com a propaganda, se lança errado, vai deixar esse produto em situação difícil. Por isso que tem regiões que vendem bem um determinado produto e outras não. Quando você lança um produto, ele não é uniforme, você tem grandes variações. E olha, isso é a forma de você comunicar, de posicionar, de você, enfim, tem uma série de variáveis. E tem aquele Muitas. ponto, né, Olivar? Cada região funciona de uma forma. Sim. O que está funcionando em São Paulo pode não funcionar em Fortaleza, por exemplo, e a gente precisa ter o regionalismo, né, essas especificidades muito claras de cada região para você saber em que elemento você vai atacar ou priorizar mais Exato. dentro do teu setor, dentro do teu painel ali. E às vezes, e aí é uma coisa que às vezes percebe que a indústria erra nisso, né? Porque às vezes cobre de forma igual. Você pode observar isso. É isso aí. Você lança um produto, é como se você colocasse em cima da mesa. Todo mundo é na mesma condição. E não é bem assim, né? É isso aí. Muito, muito interessante. Gente, por isso que eu vou explicar essa visão de quem está interno. Gabriel, muito bom que você está trazendo para a gente aqui, tá? Prazer, Essa prazer. visão. Embora a gente, quem trabalha há muito tempo como eu trabalhei, a gente sabe dessa verdade, mas a gente precisa escutar isso por alguém que é lá de dentro, alguém que sabe, que cria, né, que dá esse nome. Então, isso é importante. Agora, Gabriel, como é feita a transição? Isso é importante, porque nós estamos falando aqui de resultados, de você ter um lançamento e você não pode errar com isso. Mas vamos lá. Sim. Como é feita a transição de uma estratégia para execução no campo? Uma Como é que isso tática, né? acontece? Realmente. Perfeito. Oli, eu tive a felicidade de trabalhar com grandes gestores na minha carreira que foram do campo. Então, só um paralelo, eu nunca tive essa experiência, mas os colegas dizem que eu tenho uma visão de campo muito boa. Eu acho que é por conta de um ensinamento que eu tive lá atrás com o meu primeiro gestor de marketing, Fabinho Roberti. Amigo meu também. Viu? Esse é bom. Cara, quando eu cheguei para trabalhar no marketing, ele falou assim para mim, ele me colocou numa sala, eu todo ansioso, assim, proativo, querendo dominar o mundo. Ele falou: Gabs, responde essa pergunta. Quem é nosso cliente? Eu falei: pô, os médicos. Dele, quem mais? Eu falei: as operadoras. Ele, quem mais? Eu falei: esses são os nossos clientes, devem ter outros, mas acho que esses são os principais. Ele deu uma risadinha e falou: Gabs, você tá certo, mas tá errado. Daí eu falei: por quê? Ele falou assim: o nosso principal cliente é a força de vendas. Nossa. E pode falar. Gabriel, deixa eu só um parênteses aqui. Dizem que quem aplaude atrai. Você merece aplauso agora por esse posicionamento, porque a gente precisa saber disso. Então, eu vou te aplaudir aqui agora e quem estiver comigo aqui, aplaude esse menino aqui agora, viu, gente? Ó. Tá? É verdade. Imagina. Quem aplaude atrai. É isso mesmo. O Fábio merece. Olha o que ele te ensinou. E essa visão, olha o quanto você tem diferença para você. Cara, 8 anos lá atrás, 7 anos lá atrás, ele pegou na minha mão e falou: Gabs, nosso cliente é a força de vendas. Ela te promove e ela te demite. Se o campo tá feliz, se o campo tá com recurso, tá com resultado, o negócio roda. Se você, pô, o que eu já cansei de ver de relato de gerente de produto que não vai para o campo, ou que faz um material que não cabe na pasta do consultor, do representante, que dá uma direção estratégica ali, ou uma tática que não faz o menor sentido. E eu sempre me cobrei muito disso. Eu falei: pô, eu moleque, hoje eu tenho 29, mas eu 28, 27, 26 já trabalhando no marketing há um tempo, trabalhando com profissionais com 15, 20, 30 anos de indústria.
como que eu me faço ser percebido e considerado por essa galera, sendo mais novo, tendo uma, uma, uma idade que realmente muitas vezes isso acaba pesando. Uhum, Então eu tenho um modelo de gestão e de liderança que é muito meu, de uhum, proximidade do campo. Então eu aprendi esse mantra da questão de que o campo é o meu principal cliente. E aí, já fazendo o link com a tua pergunta, né? Como harmonizar, como traduzir isso da estratégia para tática, para operacionalização? Cara, eu tô muito perto do meu time de campo. É, Inclusive, quando eu saí da Pfizer, eu tenho os meus médicos que eu construí relacionamento. Então, esse é outro ponto, né? O gerente de marketing, para mim, precisa ter um painel dele, dos principais médicos ali, que ele vai ter contato. Sempre é, comunicar o campo, o que está sendo feito, porque, de novo, para o médico, a Sun Pharma é o meu consultor que está lá na ponta. Então eu nunca posso deixar o meu consultor vendido, combinar alguma coisa com o médico, o cara não tá sabendo, uhum. ou comunicar alguma informação para o mercado e meu consultor não tá sabendo. Então, primeiro eles para tudo, depois eu cascateio isso para o resto. Então, meu, seja no campo, com reuniões de acompanhamento, que a gente tem uma reunião que é o Café com Marketing, toda sexta-feira, 8 da manhã, eu paro o meu time, inclusive a gente teve uma hoje muito legal. Meu, tem as mensagens que eu preciso compartilhar, lançamento de material, segmentação de contas, update de programa de suporte ao paciente, e eu tenho a sessão Fala que eu te escuto. Todo mundo ali abre e Fantástico. traz o que está precisando, o que que a concorrência está fazendo, que recurso ele precisa. E literalmente eu escuto e entrego, o meu time escuta e entrega. Então eu acho que ter esse mecanismo é essencial para que a gente tenha a tradução da estratégia para a tática de uma maneira efetiva na ponta, Olivar. Maravilha. Olha, aqui o Paulo César diz assim, ó, sensacional. A Vilma, aliás, lá de Botucatu, tá? Olivar, muito querido, excelente, aprendi muito com ele. Obrigado, Vilma. Mas olha só, a gente está Botucatu, aprendendo muito muito aqui bom. com o Gabriel. Então, pessoal, é bom a gente escutar aqui quem tem essa vivência. E, Gabriel, parabéns pela sua visão. Obrigado. É um exemplo bom. E quando você fala aqui, né? Você falou do Fábio que te ensinou. Eu conheço muito o Fábio, meu amigo, e eu tenho uma admiração. Trabalhei em vários produtos ao lado dele, né? Eu no campo, com uma equipe, e ele é, no marketing, logo depois você chegou, olha só. A Daí tá dizendo assim, garoto bom esse, hein? Olha só, olha a energia para você. Obrigado, Daiane, obrigado. parabéns, parabéns, parabéns. Daiane lá da região ali próxima a Campinas, enfim. Muita gente aqui, eu disse para você, Gabriel, muita gente depois, tomando conhecimento disso aqui, vai entender com profundidade o que significa uma conversa como essa na prática, sabe? Perfeito. A gente precisa entender isso. Bom, você está trazendo aqui para a gente algumas estratégias de execução. Agora, é, eu queria entender também, Gabriel, você com essa vivência, né, e na prática mesmo, como é que é a rotina de um gerente de produto hoje? Bom, vamos lá então, Oli. Cara, a Sun Pharma, né, a gente fica baseado no escritório ali em Alphaville, então a gente participa, né, muito ali do envolvimento com as áreas cross-funcionais, e eu acho que o desafio de um gerente de produto que a gente acaba tendo também, assim, no dia a dia, é controlar a ansiedade, no bom sentido, dos times globais ou da estrutura que você tá, de emerging markets, porque eles querem sempre entender o que que você está fazendo, para onde você vai, por que você vai, né? Pensando em diretrizes estratégicas, como você está harmonizando as mensagens, as diretrizes globais com o que a gente tem aqui localmente. Isso eu acabo tendo que colocar muita energia também para harmonizar essa questão do relacionamento com o time de fora. E sempre, né, Oli, verificando sempre como é que tá a implementação de sistemas que a gente tem que implementar para melhorar a experiência do time, buscar novos parceiros e fornecedores que vão contribuir para a gente melhorar a jornada do paciente ou a jornada do médico. Tem um azeitamento muito forte com o time de finanças para acompanhar como é que está a venda e a despesa, para garantir que o que a gente falou que ia gastar, o que ia vender no ano anterior, está realmente sendo efetivo. Então tem um trabalho muito de perto que a gente precisa fazer dos números, porque número conta história, né? Sem Perfeito. entender como é que estão as coisas, a gente precisa olhar os números. E números de maneira geral, né?
número de investimento, número de visitação, número de engajamento que a gente tem. Então, hoje, grande parte do que eu faço é analisar como é que tá a nossa adoção em algumas regiões ou com alguns médicos, como é que tá Uhum. outro ponto muito importante, né? A absorção do meu time de campo das estratégias, se realmente está todo mundo alinhado com a direção que a gente tem que ir e o porquê disso, porque eu acho que essa é a principal pergunta, né? O porquê, né? E eu tento trabalhar muito com o time para que eles entendam os porquês das coisas, para que fique mais fácil da gente ter a direção, a orientação e o resultado vira uma consequência disso. Então, toda essa parte de acompanhamento, das performances, do mapeamento de oportunidades e fornecedores, e também do relacionamento com médicos e stakeholders, faz parte latente da rotina de um gerente de produto, Olivar. Perfeito, muito bom, hein? Agora, Gabriel, dentro disso, é, existe sim uma relação, né? Você como gerente de produto e força de vendas. A gente sabe que Total. isso é importante. Eu sempre olhei isso, né? Eu sempre vi, eu como um gestor de equipe, sempre procurei conduzir a minha equipe muito próximo ao marketing. Agora, você, na sua opinião, dentro da visão do marketing, qual é a importância dessa relação Total. entre essa sinergia, o campo e a força de vendas? Como é que você vê isso? Cara, muito por ter gestores que vieram do campo e eu ter um carinho muito especial e, de novo, para esse médico, para esse cliente, a empresa é você. Então, eles não têm a visibilidade que eu tenho, por exemplo, de divisão de papéis e responsabilidades, estrutura. Então, tá falando com o Gabriel, tá falando com a Sanfarma, tá falando com o colega Olivar, que trabalha aqui hipoteticamente, para ele a Sanfarma é o colega. Então, com essa visão, eu tenho muito cuidado para atender todo mundo. Pô, todos os meus consultores, os meus PJS, que aqui chama Patient Journey Specialist, que é o especialista da jornada do paciente, cara, eles me acionam direto. Inclusive tem caso assim, Gabriel, tô negociando a cota com a sociedade tal, não quero fazer um stand, não quero fazer uma aula. Você consegue vir aqui comigo falar com a presidente da sociedade para ver se a gente pode fazer um apoio diferente? Eu pego, vou lá em loco, porque é isso, né, Oli? Dar o recurso, dar o investimento, hoje em dia tá muito vago, tá muito vazio, muito subjetivo a gente apoiar por apoiar. Então, o mantra que eu trabalho com o time é como a gente gera valor através dos investimentos que a gente faz. Então, eles me acionam muito com dúvida. Gabriel, vamos almoçar com tal médico, vamos lá. Gabriel, preciso te apresentar esse, vamos lá. Todo o meu time sabe que comigo é porta aberta 24/7, óbvio, com os devidos, óbvio, tem tema que precisa passar pelo gestor primeiro, né? A gente tem algumas questões nesse sentido que são mais sensíveis, mas de maneira geral, eu sou aberto para todo mundo, inclusive fomento eles me procurarem, assim, porque Fantástico. eu sou muito próximo deles, Olivar, muito próximo. Gabriel, você citou aqui várias vezes a questão de valor Sim, e você falou de jornada do paciente. Por que eu estou falando isso perfeito. aqui para você? Isso é algo que muitas vezes as pessoas, os profissionais do campo, eles sabem, mas na prática tem dificuldade de colocar isso, né, como rotina. Gera valor, jornada do paciente. Eu tive conhecimento, eu não vou citar nome aqui do laboratório, mas um laboratório nacional. Tive conhecimento a semana passada conversando com um profissional desse laboratório. Falou: olha, nós estamos passando um momento de transição. Eu disse: qual é? Ele falou: olha, a empresa agora está exigindo que agora a gente trabalhe com jornada do paciente. Eu falei: bacana, excelente, isso é muito bom, né? É uma forma de pensar, e uma empresa que trabalha com produtos maduros, produtos estabelecidos. Jornada do paciente e valor. Fala um pouco disso para o pessoal. Fala um pouco dessa história, porque Perfeito. isso, o Gabriel, não está claro para muita gente quando eu falo de prática, Claro, tá? claro, claro. Galera, eu acho que o que é importante a gente frisar aqui, eu vou te dar o dado da psoríase, que é a doença que eu estou trabalhando hoje, mas poderia dar de outros, mas só para ilustrar. Quando a gente olha o paciente de psoríase, a gente tem um dado de que para fechar o diagnóstico de psoríase, o paciente pode levar até 8 anos para que ele tenha um diagnóstico fechado. Ou seja,
antes dele ir num dermatologista especialista clínico que trata a doença, ele vai no clínico, ele começa a tratar com corticoide, ele vai, ele volta, ele ignora o sintoma, aí ele vai num médico generalista, ele toma um remédio lá, um corticoide, alguma coisa, melhora levemente, aí depois ele tem alguma outra crise, muitas vezes tem um fator psicológico que acaba desencadeando essa doença, e depois ele tem um diagnóstico. Aí, para acessar a medicação, por exemplo, no caso da psoríase, o paciente precisa passar pelo tratamento convencional, precisa passar pela fototerapia. Só depois de falhar em todos esses critérios, ele é um paciente apto a começar com imunobiológico. Então, assim, em paralelo, entender a jornada do paciente e a jornada do médico também é essencial para que você entenda quais são as oportunidades que você tem para posicionar um produto ou uma solução, para que você realmente facilite a vida desse médico ou desse paciente com informação de cuidado, porque uma das grandes questões que a gente tem é, se eu antecipo o diagnóstico, a chance de você controlar a doença e evitar que ela se agrave é muito maior do que você ter um diagnóstico tardio. Então, estar por dentro da jornada do paciente vai te dar muito insight, ideia e subsídio para que você seja mais efetivo ali no teu trabalho na frente com o médico, para poder estar discutindo um caso clínico, uma condição de um paciente, ou dar alguma dica, alguma orientação que vai facilitar essa jornada, encurtando esse diagnóstico, ou simplesmente conectando o profissional certo para o perfil de paciente correto. Acho que isso que é muito importante, Olivar. Perfeito. Fantástico entender isso. Bom, Gabriel, eu sei que aqui o tempo passa muito rápido, tá? Eu tenho tantas perguntas, tantos insights aqui para falar com você, mas eu tenho algumas coisas que eu preciso discutir com você, porque o campo espera isso. Claro. Aqui, Gabriel, o Conecta Farma, nós criamos esse canal aqui exatamente para valorizar, entregar para o campo experiências, né, uma vivência daquilo que às vezes as pessoas não têm oportunidade. Então, por exemplo, boas práticas que a gente vai trazer, sempre trazendo gente aqui com resultados, enfim, mas você hoje está trazendo aqui algumas pérolas para o mercado farmacêutico brasileiro. E uma delas que eu preciso que você fale para mim agora é o seguinte: o que que você diria para os profissionais propagandistas, tá? Ah, que acham que o marketing é distante da realidade do campo? Oli, eu acho que assim, isso é muito do perfil de cada profissional. Certo. Tem profissionais que realmente eles acabam sendo mais abertos, outros mais fechados, uns são mais hierárquicos, uns são mais portas abertas, mas eu acho que isso não deve ser uma muleta. Isso é uma característica, e aí a gente precisa então criar o nosso espaço, né? É aquela questão da gente ser percebido e notado. Eu tenho uma visão muito particular do negócio, que é assim, ó, eu tenho o meu setor. Eu Perfeito. tenho o meu setor ou o meu produto. Eu tenho uma cota, eu tenho uma meta de venda. Eu Perfeito. tenho um nível X de investimento. Perfeito. Eu olho para o meu negócio como se eu tivesse um negócio paralelo ao laboratório. É como se fosse a minha empresa dentro da empresa. A minha região é o meu setor, o meu investimento é o meu budget e a minha cota é o meu objetivo financeiro. Então, quando a gente olha o negócio com esse olhar e começa a ter uma mente de empreendedor, de realmente empreender dentro da tua realidade, do teu negócio, eu acho que muitas coisas acontecem. E aí, Uhum. você gerando iniciativas diferentes e tendo bons resultados, pô, se o teu marketing, você não está conseguindo ter acesso, ele vai chegar até você para ter acesso, para ver o que que você está fazendo que está dando certo. E aí você muda um pouco a ótica, porque tem realmente, de fato, muitas coisas que chegam para o marketing que elas chegam sem uma certa forma, ela vem muito devaneada, assim, é um pensamento, é uma ideia, então eu acho que tem um trabalho do campo também de amadurecer as ideias, pensar em ROI, pensar em retorno, seja direto ou indireto, e pensar em como conecta essas áreas cross-funcionais para você levar uma iniciativa de valor, para não banalizar a iniciativa que você está levando. E do outro lado, o marketing também ter uma política de portas abertas e de acessibilidade para receber esses colegas enfim,
é ter essa agenda, mas essa proximidade, ela é essencial, ela é vital. Na verdade, o negócio não roda se você não tem essa conexão. Não. A questão é como ser percebido com valor dentro do trabalho da tua realidade que você está fazendo, para que você tenha um marketing curioso para ir olhar o teu resultado também. Eu acho que parte é uma via de mão dupla ali, Olivar. Maravilhoso. Muito bom esse entendimento. E quem entender isso, dá alguns passos à frente no mercado. Bom, eu tenho outra pergunta para você aqui, porque nós estamos falando aqui de toda uma jornada, né? Então, o que acontece? Agora, eu queria ouvir de você, pensando, como você, Gabriel, você enxerga o mercado farmacêutico? Eu tenho certeza que essa pergunta também, alguém espera essa pergunta, né? Como é que você, que está dentro de uma organização interna, você enxerga o mercado farmacêutico nos próximos anos? Quando eu falo próximos, próximos 5 anos. Olivar, é o seguinte, na minha opinião, eu acho que a gente está tendo um crescimento exponencial, cada vez mais a expectativa de vida das pessoas ela está aumentando e, consequentemente, quer dizer que, além de todos os parâmetros de qualidade de vida, saneamento, entre outras coisas que estão sendo providos aí para a população de maneira geral, a gente tem a chegada de novas tecnologias, a gente tem diagnósticos que não estão sendo mais tardios, que as pessoas elas estão sendo diagnosticadas antes, consequentemente sendo tratadas antes, e isso corrobora para o aumento da expectativa de vida. Eu acho que Uhum. o mercado farmacêutico, cada vez mais ele cresce, existe esse movimento das empresas irem para um cenário de biotecnologia, né, de produtos de especialidades, digamos assim, quando a gente olha necessidades médicas não atendidas, eu acho que existe muito esse movimento, o que que isso quer dizer na prática sendo traduzido? Pô, você tem ali o trabalho do representante, que é diferente do trabalho do consultor. Eu vejo a parte técnica, a parte científica, nesses laboratórios com perfil de biotecnologia, aumentando um pouco o protagonismo em relação a essa parte, por tendo corropilar a diferenciação científica desses novos tratamentos que estão chegando. Perfeito. Paralelamente, eu estou vendo muita compra de laboratório, de grandes laboratórios comprando pequenos laboratórios para adquirir tecnologias Uhum. e produtos que são futuros blockbusters, digamos assim, para o tratamento de doenças que até então não tinham tratamento, ou que Perfeito. tinham e era muito limitado. Então a gente tem novos mecanismos de ação, tem nanotecnologia sendo desenvolvida também, atreladas aí a medicamentos que vão realmente revolucionar o tratamento de algumas doenças. Então eu vejo muito a tecnologia vindo para ser uma grande aliada desses lançamentos no mecanismo de ação dessas drogas enfim, em outras características. A própria inteligência artificial, mas eu vejo assim, Olivar, uma oportunidade muito grande nos próximos anos no mercado farmacêutico, considerando essa realidade que a gente está discutindo. Interessante que o mercado brasileiro ele está entre os 6 maiores do mundo, né? Em termos de Sim. valor. Então, olha só que a gente tem que pensar o quanto isso representa. Ô, Gabriel, muito interessante que nós estamos falando aqui. A gente está chegando no final, mas eu vou falar uma coisa para você. Se eu tivesse aqui tempo para apenas uma pergunta para você, a pergunta que eu estaria fazendo é que eu vou fazer agora. Deixei para o final, tá? Eu deixei para o final. Gente, então olha só. A pergunta que eu vou fazer aqui para o Gabriel, eu já estudo muito sobre a questão das gerações, a comunicação com as gerações. Eu estou falando de geração X, geração Y, geração Z. E aqui nós, certamente, né, a gente tem gente aqui, geração X, Y e Z aqui. O desafio do marketing, eu vejo que é comunicar com tudo isso, né? Isso Então, harmonizar tudo isso aí. exatamente, é um desafio. Então, como nós estamos assim evoluindo, né, a forma de comunicar com o médico, especialmente com a chegada das novas gerações, que é a geração Z, a gente sabe que a geração Z nos próximos 10 anos ela vai representar mais de 30% da classe médica. Como você vê isso e qual o desafio do marketing para essa comunicação? Poxa, muito boa a tua pergunta. Eh, eu vou te, vou te dar uma realidade aqui. Boa. O meu time hoje tem 44 pessoas, tá? Certo. 90% dessas pessoas
E a gente foi no mercado escolher os melhores, tá? O que realmente, questão de maturidade, de experiência, de conhecimento da especialidade e tudo mais. É, 90% do meu time tem mais de 40 anos. Olha aí. Tem mais de 40 anos. Por quê? Puxa vida, que Essa, fantástico isso. inclusive na Pfizer, eu tinha, já fazendo um paralelo, né? Eu não incentivo ninguém a trabalhar mais, cara. Eu acho que a jornada tá aí para ser respeitada. A gente tem questões de saúde mental que precisam ser consideradas. Mas é o seguinte: se eu quero ser diferente, não dá para fazer o que tá todo mundo fazendo. Putz, O que eu vejo verdade. que a nova geração tá fazendo, gosta de chegar no escritório no, cara, eu tinha situações assim, tipo, a reunião era a reunião começava às 3 horas, 3h30, acabava às 4h15, 4h30. E tá tudo bem, e tá tudo bem acontecer isso, mas isso mina comportamentos lá pra frente. O colega, porque deu horário, sai no meio da reunião, a discussão rolando, a pessoa é dona daquele tema, mas porque deu horário, 15h59, o colega tá saindo da reunião para ir embora. E de novo, tá tudo bem, mas não ache que você fazer o trivial, o básico, vai te fazer chegar em lugares diferentes. Eu tive um crescimento na carreira muito rápido, eh, uma ascensão muito rápida. Não porque eu sou um novo gênio da lâmpada, porque eu sou mais inteligente, eu tô atrás de muita gente inteligente que eu trabalho e eu aprendo todo dia com essas pessoas. Mas eu acho, Olivar, que eu tenho um senso de accountability, de dono do meu negócio, das atividades que eu cuido, que foram diferenciais que me fizeram chegar até aqui. Então, quando eu olho novas gerações, eu vejo que o comprometimento deles é muito, chega a ser leviano em algumas partes. Eles realmente não têm um senso de prioridade, de comprometimento que outras gerações, outros colegas têm, que têm a cultura de trabalho enraizada em si. Então, agora a gente tinha opções de pegar profissionais mais novos e tal, mas você vê que não. E eu acho que essa preferência do mercado de perfil de idade de profissional, de novo, vai começar a inverter, e os profissionais mais maduros, eles cada vez mais vão ter relevância, porque a galera que está vindo jovem não quer arregaçar a manga e trabalhar. Então, quem tem a cultura de trabalho em si, se diferencia num mundo superficial ou líquido como a gente está vendo hoje em dia. E assim, isso é muito interessante, Gabriel. E aqui você está trazendo uma visão de quem está dentro dos bastidores. Que eu tenho feito isso com as pessoas, né, com os profissionais que eu tenho desenvolvido? Eu falo, gente, esse é o desafio. Agora, isso é uma oportunidade para quem? Muito. Para essa geração. Opa, Sabe? exatamente. O que nós não podemos aqui, e a gente tem que entender, pessoal, é, é que as gerações, elas determinam comportamentos, valores, né? A É gente isso trabalha aí. muito isso, os valores. Ora, você tem que respeitar. Agora, se uma geração tem um comportamento, como você disse, está tudo bem. O valor é esse. Só que, para quem enxerga diferente, pratica diferente, é uma baita oportunidade. Então, hoje, o que está acontecendo com o mercado? Se a pessoa tem uma idade 40, 50 anos, ele não está descartado. Ele tem que ter Não, competência. Se ele exatamente. tem 20 anos, 25, ele não está descartado. Ele tem que agir diferente. Sabe? É essa a importância. Olha que alguém está dizendo, pode estar dizendo assim, ó, Gabriel, as suas colocações foram muito sábias. Obrigado por compartilhar o seu ponto de vista. Isso Obrigado, aí, Sam. Paulo, é verdade. Está sendo sábia mesmo. Gente, sábia e realista. E o Gabriel não está descartando ninguém porque é geração Z. Ele está falando que a geração Z tem uma baita oportunidade de se posicionar de forma Esse, diferente. esse é o ponto. A geração Z que entra com vontade de trabalho, de gerar valor, de se conectar realmente ali com a função, com as áreas e com tudo, já é muito diferente, Olivar. Já tem muito espaço, já tem muito valor ali, que realmente vai fazer um trabalho diferenciado. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Não tem essa de etarismo. Cara, se você tem cultura de trabalho, se você é focado, se você é uma pessoa que tem essa mente empreendedora que eu comentei sobre ser dono do teu negócio e tem muitas pessoas também que falam é meio conflito geracional isso. Ah, isso aqui eu não faço. Isso daqui não é comigo. Cara, tem hora que você vai ter que descer alguns níveis ou subir alguns níveis
para fazer o que não está no teu escopo, porque precisa ser feito. E aí, eu acho que é aí onde a gente tem uma diferenciação sobre fazer o que eu preciso versus fazer o que eu quero ou o que eu tenho que fazer. Então, quando a gente abraça essas funções e realmente tenta entregar o melhor ali na minha realidade, cara, você já vai ser percebido como uma pessoa outstanding, né? Uma Ô, pessoa diferenciada. Gabriel, olha só. Eu, eu sou de geração X. Eu tive minha jornada dentro de uma multinacional que você sabe. O que que eu fiz quando eu saí? Eu montei uma empresa com geração Z. Então, eu tenho hoje as pessoas que trabalham comigo, geração Z. E sabe o que acontece? Eu aprendo muito com eles. Sim, E eles você- aprendem comigo. Porque você- se eu colocasse alguém da geração X, talvez eu teria uma boa comunicação com eles, mas o aprendizado seria aquele padrão. O que que eu concordo fiz? plenamente. Eu sou desafiado a aprender coisas da geração Z. E eles são desafiados a aprender coisas da minha geração. Essa é a Olha só, ó, é isso que é a riqueza, gente. Bom, isso aí. ó, tem uma pergunta aqui que eu quero que você responda, não eu, Gabriel. Porque se eu responder, eu já tenho a resposta padrão que eu acredito. Mas vamos lá, você. Diz assim, então Ismael perguntando. Minha internet travou. Eu tenho 43 anos e sou neófito. Devo criar expectativas para conseguir ser inserido na indústria farmacêutica? Gabriel, responde, por favor. Você que está Ismael, entendendo. na minha visão, com certeza, sim. Eu acho que existem muitas empresas que buscam profissionais neófitos e maduros, sim, porque você chega sem vício, você não tem os teus paradigmas de trabalho. Então, tem muitos laboratórios, cara, que realmente querem profissionais já mais maduros, que às vezes o que você trabalhou não está relacionado com a indústria diretamente, mas o teu escopo de vendas ou de atendimento ao cliente ou de alguma outra atividade que você teve nesses 43 anos, você vai usar de uma outra forma quando você entrar na indústria, e eles precisam de profissionais com o teu perfil. Não importa muito a idade, eu acho que é muito mais o para onde você quer ir, Uhum. como você conta a sua história, né? De novo, um entrevistador ali, um headhunter, pô, Ismael, mas você com 43 anos quer vir para a indústria agora? Cara, se você contar uma história com propósito, com direção, uma história com força ali na tua colocação, eu contrataria na hora, cara. Você vê que faz sentido pro meu projeto? Tenho Perfeito, certeza, com certeza. perfeito. Gabriel, cara, a gente não falou nada sobre isso, mas a nossa mentalidade é como a gente se conecta pela nossa visão. É, eu tenho orientado meus mentorados sobre isso, sabe, Gabriel? Eu tenho pessoas que fazem mentoria comigo de 48 anos, é neófito. E eu disse, eu não posso prometer absolutamente nada, tanto para 25, para 30 ou 60. Eu já ajudei gente de 62 anos a se ingressar no mercado. Ajudei recentemente uma pessoa de 62 anos. Ele tinha experiência, mas é uma barreira. Agora, tudo depende da história que você conta. É isso aí. Não é história que você vai criar, é a história real que você tem. Porque uma história real, bem contada, verdadeira e que gera valor, É isso aí. ela transforma ela rompe qualquer barreira. Agora, tem que ter valor. Se você for falar as mesmas coisas que todo mundo conta, isso não é valor, certo? Então, é isso aí. Gabriel, cara, tá demais a nossa conversa. Muito bom. Que bom, que honra te receber aqui. Eu vou perguntar para você, é a última, tá? Fica à vontade, Já irmão. estourou meu tempo, é a última. Gabriel, quais as competências você acredita que serão indispensáveis para os profissionais da indústria farmacêutica nos próximos anos? Difícil a pergunta, hein? Sim, cara, eu acho que ela é uma pergunta muito. A gente pode ir para vários lugares com essa pergunta, né, Olivar? Mas eu acho que assim, você ter a empatia como uma das principais capabilities ali, né? Recursos comportamentais ali que você exerce e tal. Uhum. Eu acho que é uma das principais, porque num mundo tão líquido, tão rápido, tão subjetivo, que a gente tem tudo mudando toda hora, a gente tem uma velocidade de informação muito rápida. Então você vestir o sapato do teu colega que está no teu setor do lado, ou que é outro analista, ou que trabalha numa área cross, ou do teu médico que você está visitando, ou seja lá quem for, é algo que vai realmente para mim permear tudo.
E eu acho que a análise de dados, a leitura de dados para você formular suas hipóteses, cada vez mais com inteligência artificial, com todos esses recursos, esses aparatos tecnológicos que estão chegando, é uma habilidade essencial também para você cada vez mais ser assertivo na leitura de um cenário, de um mercado, de uma estratégia que você vai querer colocar, porque, de novo, todas as ferramentas que a gente tem de tecnologia e tudo mais, elas são excelentes para aqueles que sabem perguntar. Então, eu acho que se você se fortalece nas relações humanas, para você humanizar um pouco esse cenário líquido que a gente está vivendo, esse cenário até meio superficial, você se diferencia muito mediante a toda essa parte tecnológica que a gente está entrando cada vez mais, Olivar. Perfeito. E eu acho que esse, cara, na verdade seria o comportamento base, assim, porque quem faz o negócio são as pessoas, quem faz os números são as pessoas, quem desenvolve as estratégias são as pessoas, quem implementa as estratégias são as pessoas. Então, quanto mais elementos humanos você tem dentro de si, mais condições de lidar com esse cenário, gerenciamento de crise, mitigação de risco, até prever problemas e antecipar problemas, é o que eu falo sempre para o meu time aqui, para os meus diretos, que é uma das coisas que a gente mais precisa trabalhar, Olivar. Fantástico. Maravilhoso escutar isso. Eu só tenho que agradecer você, agradecer a todos que, de alguma forma, direta ou indireta, estiveram com a gente aqui, porque depois o pessoal me manda, Olivar, vai estar disponível? Sim, vai estar disponível no meu feed. Daqui a pouco eu vou liberar isso aqui no meu feed, tá bom? Mas que, que início de tarde maravilhoso, sabe? É algo incrível. Bom, eu preciso encerrar aqui a nosso Conecta Farma, né? Um momento especial demais. Eu quero aproveitar e dizer aqui se. E você também, viu, Gabriel? Depois fala para a Lu, para o Fábio, que eu quero um dia bater um papo com eles aqui. A gente precisa Com contar essa certeza. história para o Brasil. Profissionais que inspiram pelo exemplo, pelo profissionalismo. Gente, olha o quanto o Gabriel, a maturidade do Gabriel, né? O conhecimento, né? Eu vou falar esse menino porque você é mais novo do que o meu filho, então. Olha, o Aguilar está dizendo assim: olha, excelentes colocações, parabéns, Olivar e Gabriel, é isso mesmo. O Paulo está dizendo assim: conhecimento técnico, relacionamento humano, profissional quase ideal. É isso mesmo. Tem muita coisa boa. Eu sempre tô buscando gente aqui, Gabriel. Toda sexta-feira eu estou com a agenda até final de agosto já, toda sexta-feira um convidado. Hoje foi você e alguém que trouxe muito. Está dizendo aqui, ó, 15 minutos de palmas. Que eu vi batendo palma nesse momento, Gabriel. Muito É obrigado. isso mesmo. Daiane, obrigado. Gabriel, deixa um recado final aqui para a gente encerrar a nossa live. Galera, eu acho que a take home message, né? Aquela mensagem final para a gente levar para casa, se eu puder traduzir isso em uma única fala, seria a seguinte: sejam inconformados e curiosos, porque eu acho que é esse senso, esse sentimento leva a gente para lugares que a gente não tem como prever positivamente. Então, pergunta, entende e tenta ver o que os seus pares, concorrentes e todos estão fazendo e como você pode se diferenciar. Às vezes a gente pensa que a inovação, que a diferenciação é algo disruptivo, se é de tecnologia, de investimento, tá em outro planeta. Só que, cara, às vezes o como a gente faz as coisas e mudar um simples elemento ali do nosso discurso ou do nosso controle de planilha ou da nossa forma de se comunicar já é uma baita de uma disrupção e isso vai dar para gente subsídio para ter resultados extraordinários e chegar em lugares extraordinários. Então, eu acho que, de novo, né, empreender dentro do teu trabalho, ter essa visão de dono, essa dor de dono, da tua realidade ali, isso vai te fazer chegar em outros níveis. Por enquanto tem dado certo comigo, tem me ajudado muito e sido um mecanismo de propulsão na minha carreira. E, de novo, se conecta com as pessoas, entende como você pode ajudar aquele colega na carreira dele, trabalha para ajudar os colegas, deixa a vaidade e o ego de lado. Eu sei que muitas vezes isso é difícil,
mas trabalhe por um propósito coletivo, não por um propósito individual. Se você ter esse mecanismo na tua carreira claro e você trabalha para facilitar a experiência dos colegas, por consequência você vai crescer e o teu resultado vai chegar. Então eu acho que às vezes a gente fica muito ali no processo, ou no resultado final, no resultado final, no resultado final, mas às vezes a jornada, ela que vai realmente mudar o nosso patamar, né? O que a gente passou, como a gente lidou com os problemas, como a gente engajou os colegas, como a gente perguntou as coisas, e é assim que eu tento trabalhar no meu dia a dia, envolvendo todo mundo e, de novo, cultura de reconhecimento. Ninguém fala mais obrigado, ninguém reconhece mais os colegas. Fez uma ação legal com a área médica? Cara, faz aquele e-mail, agradece a área médica. Fez uma ação legal comercial, ou um colega te deu alguma informação legal? Cara, de coração, agradece esse colega, porque eu acho que a cultura do reconhecimento também ajuda a gente chegar em lugares, a cultura do reconhecimento real, do reconhecimento sincero, não agradecer por fazer lobby ou política, não, cara. Veja o quanto o colega se desdobrou ou parou uma atividade que ele estava fazendo para te ajudar. Eu acho que se você conseguir juntar esses mix do empreender na tua posição, reconhecer os colegas, de você focar em facilitar a vida dos colegas, tudo isso vai te dar, como consequência, resultados muito bons e vai te fazer você se desenvolver aí no caráter humano também. Eu basicamente acho que é isso aí para Maravilha. fechar, Olivar. Obrigado, Gabriel. Obrigado, gente. Onde você estiver, se for possível, aplaude esse menino aqui agora, porque ele merece, viu? Tá? Você merece, Gabriel. Obrigado. E vamos encerrar aqui agora nosso Conecta Pharma. Eu quero agradecer a você, Gabriel, agradecer a todos que permaneceram conosco aqui. Eu quero agradecer aqueles que, de alguma maneira, depois vão estar vendo, vão estar depois trazendo para mim alguns insights, né? Eu quero agradecer principalmente a Deus por permitir a gente viver essa jornada, conhecer o que nós conhecemos da indústria farmacêutica, ter a possibilidade de ajudar pessoas a entenderem que nós estamos dentro de um movimento que não simplesmente fala de carreira, mas fala de transformação de vida. É isso que dá sentido ao meu trabalho, ao trabalho do Gabriel, de todos aqueles que, de uma forma muito intensa, têm dedicado para ajudar outras pessoas a viverem dias na carreira profissional melhores. É isso, é o meu projeto, essa é a nossa visão, essa é a nossa missão. E por isso nós Bem. estaremos aqui toda sexta-feira com o Conecta Pharma para dizer para você, vale a pena fazer por excelência. Deus te abençoe, um abraço, muito obrigado e até lá. Daqui a pouquinho obrigado. vai estar disponível aqui no feed. Tá? Forte abraço, meus amigos. Uma ótima sexta-feira e final de semana a todos.